eu olho com o olhar de Deus para aquela farsa chamada Gideões. Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Há um grupo de pessoas cristãs, entre católicos e protestantes, que gostam de Bíblia. E eu tenho assuntos referentes à Bíblia, que já falei e vou falar. Há outros que gostam de assuntos religiosos, de eventos que ocorreram, histórias e testemunhos. Esses eu também tenho no nosso canal. Há um terceiro grupo, que é mais coletivo e mais atualizado, que eles gostam de saber notícias de famosos. E para isso, nós temos notícias aqui envolvendo pessoas famosas. A coisa que eu mais gosto é de falar a verdade, é de falar aquilo que eu acredito que eu li na Bíblia e em outros livros e na vida. E na vida das pessoas de uma forma geral, alguma coisa que edifique. Mas sempre tem pessoas que gostam de notícias de famosos. E quando esses famosos, muitas vezes, contracenaram comigo, quando eu os encontrei, estive com eles, conversei com eles, ainda me acho mais apto para falar. Porque dos assuntos que eu falo, que eu apresento aqui, se você perguntar, eu conheço um pouco sobre política, conheço um pouco mais sobre nova ordem mundial, conheço sobre teologia porque eu fiz, conheço sobre coisas pastorais porque fui líder de igreja 8 anos, o mais novo no Ceará, e ainda moro aqui no Ceará. Se você quiser perguntar coisas sobre pastor, vida de pastor, sobre convenções, sobre escolas bíblicas, sobre os eventos, reuniões de obreiros, eu conheço porque eu fiz parte. E mesmo depois que entreguei a igreja para ser itinerante, eu ainda participei de reuniões de obreiros e convenções. Mas o que muitas pessoas gostam é de notícias, né? E uma figura carimbadazinha nossa aqui é o pastor Abílio Santana. Pastor Abílio Santana, eu falei para vocês que ouvi a primeira mensagem dele em fita cassete na casa de um diácono chamado Antônio Carlos Farias, no ano de 95. E fiquei maravilhado, porque a pregação dele era do estilo do Napoleão Falcão. E eu gostava muito e colecionava as mensagens de Napoleão, que agora passei a colecionar também mensagens de Abílio Santana. E a primeira vez que ele pregou nos Gideões Missionários, o que ele deu muita fama, expandiu muito o seu trabalho, e ele dizia que estava fazendo de tudo para juntar uma oferta missionária. Porque todos aprendemos, quando fomos a Camboriú, que um dos caminhos de veículos, pelo menos era assim, para se introduzir naquela área de missões, era juntar a oferta missionária para cooperar com a missão. Era um caminho. E já no lado da corrupção, tantos falaram para mim, que levaram 2.000, 4.000, 5.000, 10.000 e disseram, isso aqui é uma oferta missionária. E dava o nome para cantar um hino, porque é uma vitrine, e iria divulgar bastante. E resumindo aqui, todo mundo sabe que o Gideões projetou bastante o Abílio Santana, para ele pregar em muitos outros eventos depois. Deixou ele muito conhecido. E naquela época já rolava coisas paralelas nojentas ali. Já acontecia há muito tempo. Inclusive, quando eu fui em 2011, no evento, eu fui convidado em 2008 e fui em 2011. E passei a ficar a par de todas as informações, com rara exceção. Eu conversei com os líderes, com os 2 presidentes, era Cisino Bernardino e pastor Reuel, que era o filho dele, o vice-presidente na época. E conversei com muitos outros líderes e estive pregando nas igrejas. E depois do evento, em abril de 2011, eu retornei ainda no mesmo ano, 2 vezes lá, estive nas igrejas pregando ali. Lembro que em 2011, já rolava muita coisa, muita peripécia do Abílio Santana. Eu tinha uma fila enorme de gente para pegar autógrafo de Abílio Santana, lá em Camboriú. E eu falei, meu Deus, esse lugar é uma cegueira imensa, é uma coisa louca, né? É como se fosse... Qual é aquele lugar de eventos que tem lá nos Estados Unidos?
que Elvis Presley cantou ali, que era duas ruas principais e fizeram Las Vegas. É o Las Vegas do Brasil, né? E uma loucura muito grande, né? E resumindo a história, o que acontece? O Abílio Santana foi pregar um dia um assunto e o pastor Cisino foi no ouvido dele e disse: não fale desse assunto aqui. E ele disfarçou. Ele desgostou-se em um período de tempo, saiu de lá e passou a dizer perante Deus que o pastor disse que ele não falasse daquele assunto. Ele não gostou, mas quando ele viu que ele estava perdendo a agenda, ele retornou e reconciliou, pediu perdão em público e disse que tinha mentido sobre o pastor Cisino. E continuou ali. Só que morreu o pastor Cisino, teve uns problemas que ocorreram lá referente à sua família e rejeição da parte deles lá. Pesquise que você vai saber. O pastor Reuel, pegaram ele no recantozinho, um tipo de pagode, não sei, tomando uma cervejinha. Ele foi retirado da presidência. Teve aquele outro evento que o cabo Daciolo, acho que no 7º dia de festa, ele pediu que dessem uma oferta para o povo carente, e o pastor Wesley ficou zangado com aquilo e reclamou com aquilo bastante. E depois, o pastor Wesley teve uma paralisia facial. Depois, o presidente que assumiu no lugar do pastor Reuel, ele enviou o pastor Wesley em uma filmagem que o Mané da Guia está até filmando ele lá com carrinho de mão, estava trabalhando em construção. Na última atualização, ele caiu e morreu de uma queda lá onde estava trabalhando. E tanta coisa rolou. Mas um dos assuntos é que o pastor Abílio disse que levou o filho dele, Misael, para pregar e foi cobrado dele 5.000 para que o filho dele, uma cantora, cantasse lá. E que ele não estaria indo mais lá pregar ali porque ali é uma farsa. E aí os internautas começaram a questionar, mas se era farsa, já há muitos anos atrás ele podia ter falado sobre isso. Por que ele só falou sobre isso agora que os Gideões houve tantas modificações, tanta coisa rolou? E também porque vazaram áudios de líderes que estavam usando drogas e prostitutas ali, que envolvia até o próprio Abílio, o áudio de um ex-secretário do pastor Cisino Marcos Aurélio. Eu conheci Marcos Aurélio pessoalmente lá. Enfim. Então o povo está dizendo, comentando que foi hipocrisia da parte do pastor Abílio e que ele também foi ser deputado, tinha sido assessor de um deputado, tinha trabalhado com o deputado morreu e ele foi deputado, mas que teria sido um péssimo deputado e que não conseguiria mais se reeleger e que agora a questão de pregar em Camboriú ou não é porque ele mesmo não seria aceito. Então agora ele está aproveitando e dizendo que ele não vai porque Camboriú é uma farsa. Enfim, é uma salada muito grande de legumes e de frutas. Quero que você diga nos comentários, e quando você for comentar e você falar sobre fofoca, primeiro fofoqueiro é você que anda em busca de fofoca. Estamos dando notícias aqui. Eu estive com Abílio Santana em uma cidade chamada Parambu. Estive com Abílio Santana no bairro chamado José Walter. Gereissati, em Maracanaú. Estive 2 vezes com ele lá em Camboriú, pessoalmente, conversei com ele. E estou a par dos acontecimentos, das coisas que houve, né? Então, você que tecer algum comentário, cuidado quando apontar os canhões para mim, porque quando é hora de brincar, eu brinco. Quando é hora de falar sério, eu falo sério. E aqui o que rola sobre notícia, a gente mostra, né, sobre a notícia, o que está rolando. Você pode pesquisar, então é isso aí. Vamos para os vídeos. Não esqueça de deixar um like, compartilhar isso aí com pessoas que gostam de saber da vida de famosos e o que está acontecendo. Guarde as palavras de Jesus. Não há nada escondido que não seja revelado, nem oculto que não seja manifesto. Grande abraço. Bora para o vídeo. Deputado, agora em abril começa a 38ª edição do Congresso Gideões. Já está uma expectativa para ver a lista de pregadores. Eu já fui lá,
futucar lá e vi que não saiu a lista ainda. O pessoal, quando sair essa lista, vai ter o nome Abílio Santana lá? Israel, veja bem. Eu afirmo categoricamente que não vai ter o nome Abílio Santana na lista. Não vai ter. Primeiro, que eu acho que eles não vão me convidar. Não vão. E se me convidarem, eu não vou. Então, não há possibilidade, a não ser que Deus desça do céu, que eu acredito que não vai acontecer isso, até porque eu olho com o olhar de Deus para aquela farsa chamada Gideões. É isso mesmo, aquela farsa. E eu acredito que aquilo ali cheira mal as narinas de Deus. Então, portanto, eu acredito que Deus não vai dizer, vá lá, pregue, Deus não vai me mandar pregar naquele lugar. Tá? Então, alguém, respondendo tua pergunta, vai ver o nome Abílio lá? Eu acredito que não. Acredito não vai ver. Primeiro, porque eu acho que eles não vão me convidar. Segundo, se convidarem, eu não vou. Hoje me marcaram uma publicação lá no Instagram do Fuxico Gospel, e esta publicação diz respeito ao ex-deputado federal Abílio Santana, onde ele menciona em um vídeo que não irá este ano pregar no Congresso Gideões Missionários da Última Hora. Ele não irá pregar porque, segundo o ex-deputado federal Abílio Santana, há muitos podres lá nos Gideões e ele não quer vincular sua imagem a nenhuma coisa que não seja santa. Nossa! Acabou de falar o santíssimo braço direito de Jesus, Abílio Santana, o ex-deputado federal de um mandato só. Vamos assistir a fala do pastor Abílio e aí eu volto a ler os comentários na postagem lá do Instagram que fizeram do Fuxico Gospel. Ouça a fala do pastor Abílio Santana sobre os Gideões Missionários da Última Hora e veja por que ele não irá pregar nos Gideões. Deputado, agora em abril começa a 38ª edição do Congresso Gideões. Já está uma expectativa para ver a lista de pregadores. Eu já fui lá futucar lá e vi que não saiu a lista ainda. O pessoal, quando sair essa lista, vai ter o nome Abílio Santana lá? Israel, veja bem. Eu afirmo categoricamente que não vai ter o nome Abílio Santana na lista. Não vai ter. Primeiro, que eu acho que eles não vão me convidar. Não vão. E se me convidarem, eu não vou. Então, não há possibilidade, a não ser que Deus desça do céu, que eu acredito que não vai acontecer isso, até porque eu olho com o olhar de Deus para aquela farsa chamada Gideões. É isso mesmo, aquela farsa. E eu acredito que aquilo ali cheira mal as narinas de Deus. Então, portanto, eu acredito que Deus não vai dizer, vá lá, pregue, Deus não vai me mandar pregar naquele lugar. Tá? Então, alguém, respondendo tua pergunta, vai ver o nome Abílio lá? Eu acredito que não. Acredito não vai ver. Primeiro, porque eu acho que eles não vão me convidar. Segundo, se convidarem, eu não vou. A Cristina Elaine me marcou na postagem dizendo sujo falando do mal lavado. Aí ela me marcou, agradeço aqui todos vocês que verem alguma postagem polêmica, me marca lá no Instagram. O meu Instagram é esse aí, oficial Wellington Matos. Ok, eu respondo a todos lá no Instagram, observo tudo e recebo também denúncias por lá. Vamos ver, a partir de agora, a opinião das pessoas, ex-deputado federal Abílio Santana, sobre a fala do senhor em relação aos Gideões Missionários da Última Hora. O primeiro comentário diz assim, eu não vou ler o nome das pessoas, porque senão vai, né? Mas você está vendo o nome aí. O comentário é o seguinte: você não é referência para ninguém. Vá aceitar a Jesus de verdade. De novo, Gideões é um lugar santo e Deus não precisa da sua presença para agir.
Tá ouvindo aí, Abílio? Deus não precisa da sua presença para agir. Se não quer ir aos Gideões, cala a boca e fica quieto. Esse foi um dos comentários. Vamos ao próximo. O ser humano é ingrato. Sempre vomita no prato que come. O problema não está nas igrejas, e sim nas pessoas. Não existe igreja perfeita, e se houver, quando o perfeito chegar, já estraga ela. Um outro comentário diz: esse cidadão, se referindo a Abílio, está cuspindo no prato que comeu. A chama nos Gideões nasceu no coração de Deus, a obra é dele. Vamos ao próximo comentário. Ele não prega mais lá porque não é bem-vindo. Abílio Santana não prega nos Gideões porque não é bem-vindo. Pastor Zilmar está fazendo uma faxina por lá. Eu acho que o pastor Zilmar é o novo presidente, né, dos Gideões. Alguém deixa aqui nos comentários porque eu estou desatualizado. Só os sérios irão se manter vivos por lá. Foi um dos comentários. O próximo. Hipocrisia a gente vê por aqui. Ganhou tanta projeção e visibilidade por meio dos Gideões, missionários da última hora, e agora que vem denunciar tais situações. Algum benefício perdeu para justificar essa revolta? Abílio Santana, será que ele está revoltado com os Gideões? Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe? Esse comentário aqui eu achei interessante. Pastor Abílio, eu tenho um grande respeito pelo Senhor. No primeiro Gideões que eu fui, o Senhor nem com Bíblia estava. E eu tenho foto desse episódio, porém, isso não vem ao caso. No que eu quero dizer é o seguinte: a gente nunca pode cuspir no prato que comemos. Foi lá que o Senhor ficou famoso com as suas pregações e, por sinal, era uma bênção. Antes do Senhor entrar na política, porém, agora não tem mais aquele vigor que tinha. Por isso diz que o trabalho de Jesus é uma farsa. Lembre de uma coisa, que tudo que falamos, vamos prestar conta principalmente ainda sobre o trabalho de Jesus. Outro comentário: depois que prega há 20 anos lá e leva meio mundo de dinheiro, é fácil falar depois, né? Engraçado, por que ele não denunciou antes? Esperou se candidatar e ser eleito pelo povo para falar o que tinha que ter falado antes. Engraçado isso, né? A ingratidão é mãe de todos os pecados. Gideões irá voltar mais forte e com o altar limpo, sem esses adúlteros. A obra que Deus levantou não vai parar. Gente, eu estou sem óculos aqui, então estou tendo dificuldade esse dia. Eu vou fazer o exame novamente. Aí aqui pelo telefone aqui a ideia fica embaçada, não dá para entender muito. Não é nem por falta de leitura, tá bom? É só meu óculos venceu mesmo. Outro comentário diz: só falta ele expor os dele também. Ou seja, os erros de Abílio, lá dos Gideões, que foram mencionados em denúncias aqui em outros canais do YouTube. Abílio poderá falar sobre isso também. Um outro comentário diz: sempre pregou lá sabendo dos podres, agora quer expor tudo. Aí tem coisa acontecendo. O meu comentário, ex-deputado federal Abílio Santana, deputado de um mandato só, e não foi reeleito porque não soube ser político. E muitas pessoas falaram isso ao senhor: o senhor não tem jeito para política, o senhor é ignorante, é arrogante, é desumilde, pisa em todo mundo, se acha o melhor. O senhor não tem jeito para ser deputado. Foi eleito, Deus deu uma oportunidade, talvez a última oportunidade enquanto vida que Abílio teve para se estruturar. Agora ele vem falar sobre os Gideões. Para mim, que sou youtuber,
chamam a gente de fofoqueiros gospel. Somos youtubers, eu não sou pastor, nunca fui ungido a pastor. Eu posso chegar aqui e fazer um comentário sobre Abílio, sobre o evento dos Gideões. Não sendo mentira, eu posso fazer um comentário. Eu sou um youtuber que faço vídeos sobre polêmicas do meio evangélico. A história de Abílio é uma história polêmica. Quem não lembra daquela época que Abílio gravou uma mensagem onde ele diz assim: cala a boca, irmã, em nome de Jesus. Muitas pessoas assistiram esse vídeo. Foi um dos vídeos polêmicos. Quem não lembra de uma pregação que ele pregou onde diz que Jesus fazia as coisas como forma de mágica, e haja e apareça. Todo mundo sabe que é heresia. Jesus não fazia mágica. Isso é uma heresia. Jesus pode ter casa na praia? Poderia ter, mas não com uma mansão. Até porque Jesus ele veio ao mundo e deixou claro que ele não veio construir tesouros aqui, onde a taça, o ferrugem destrói. Quem não lembra de algumas polêmicas que Abílio se envolveu com pregadores, com pastores, enfim. Só que Abílio, ele é assim, eu trabalhei com Abílio sempre falava de gratidão, de ser grato, de procurar ser grato. Não seja ingrato, isso e aquilo. Hoje, vendo um vídeo desse, o que me veio à mente é o seguinte, cara, ele só pode ser hipócrita. Ele falou tanto pra gente não ser ingrato, e hoje ele está sendo, porque de fato muitos desses comentários têm lógica. Abílio ganhou muito dinheiro com os Gideões missionários. Agora que os Gideões não estão mais no áudio, todo mundo sabe disso. Se tivesse no áudio, com certeza Abílio iria pregar. Você lembra uma vez que Abílio falou mal dos Gideões? Ficou anos sem pregar, quando viu que estava sendo prejudicado financeiramente, sem agendas, porque os Gideões eram uma vitrine para muitos pregadores, como Marco Feliciano, o próprio Abílio, o Elson de Assis, Yosef Akiva, Paulo Marcelo, Carvalho Júnior, Adeildo Costa e outros tantos pregadores que passaram pelos Gideões. Abílio foi lá, pediu perdão ao saudoso Cezino Bernardino, que é o falecido, o fundador dos Gideões, pastor Cezino. Então Abílio chora, pede perdão e volta a pregar nos Gideões. Agora novamente ele volta a falar mal dos Gideões, dizendo que não iria pregar porque lá, pela fala dele, dá a entender que é uma podridão. Eu acho que tinha mais escândalos naquela época do que agora. Talvez porque não tenha mais essa projeção. Muitos que estão me assistindo aqui agora vai lembrar que a gente assistia DVD, a gente comprava os DVDs de pregação dos Gideões. Realmente os Gideões soprou o nome de Abílio, claro, através de Deus que colocou ele ali. Mas Gideões era uma vitrine. Muitos pregadores como eu na época pregavam, tinham o desejo, o sonho de pregar nos Gideões. Naquela época a gente almejava, sonhava ser um Abílio, um Adeildo, um Elson de Assis. Hoje esses homens estão apagados. O Akiva, o Adeildo. E infelizmente agora é o Abílio. Só que a diferença desses que eu mencionei, eu não vi quase nenhum. Eu acho que o primeiro é o Abílio, que em vez de em uma live falar alguma coisa útil, ele fala tanto que ele estava deputado federal, ele é pastor de igreja, ele estava deputado e a vida dele é o reino de Deus. Falava tanto disso, mas uma oportunidade desta, que poderia falar alguma coisa útil, vai falar ingratidão, vai queimar mais ainda a sua imagem perante o público. Veja os comentários, não sou eu quem estou falando, eu estou apenas fazendo um comentário em cima desses comentários. As pessoas estão olhando para Abílio como um homem ingrato. E a grande pergunta é, pastor Abílio, como será o fim do seu ministério?
que o senhor vai ser reeleito e se esqueça. Esqueça. Nunca mais antes na história o senhor será deputado. Porque teve a oportunidade e não honrou a oportunidade que Deus lhe deu. E não precisa eu estar aqui mencionando nada. O tempo dirá. Como será o fim de Abílio? Vai partir desta para a eternidade como um grande pregador? Alguém que foi para Brasília e levou projetos significativos para a Bahia, que lhe elegeu. Eu lembro de um comentário na época que achei até engraçado. As pessoas diziam: peraí, Abílio foi eleito para quê? Só para ficar dando parabéns para a cidade? Parabéns, Vitória da Conquista. Parabéns, Feira de Santana. Parabéns, que não sei o que lá. Parabéns, 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 parabéns. Hoje é o seu dia mais feliz. Parabéns. Deputado dos parabéns. Aí agora, ao invés de ficar calado, procurar voltar aos Gideões, para pelo menos, sobreviver, porque para manter o custo de vida que o senhor gosta de ter, o senhor vai precisar de agendas. Então, você vê como é que o mundo dá muitas voltas, né, pastor Abílio? O mundo dá muitas voltas, o senhor pisou, humilhou muitas pessoas, falou de muita gente. Como será o fim de Abílio Santana? Antes de partir para a eternidade, qual será o legado que o Senhor deixou aqui na terra? Porque só dessas falas que o Senhor está fazendo aí, mancha ainda mais a sua imagem. Então é um conselho de alguém que andou com o Senhor, sabe como o Senhor é, e não fica esse negócio: eu sou verdadeiro, eu falo na cara, que não sei o que lá. Não, tanta gente ouviu o Senhor falando por lá, inclusive de mim. O Senhor já falou para os outros, já chegou ao meu conhecimento, e eu já vi o Senhor falar dos outros para mim. Então isso é hipocrisia. Um cara que se diz ser verdadeiro, que fala na cara. O Senhor é desequilibrado, arrogante, prepotente, orgulhoso, soberbo, assim como seu filho é. O Misael, que os demais eu não conheço. Tal pai, tal filho, arrogante. Agora vem posar de gostosão. Eu não irei pregar no Gideões se me convidarem. Que me convidar, não vai convidar não, se a pessoa não é deputado mais, não prega mais como antigamente. Vai convidar por quê? Qual o nome que o senhor tem? Qual é a última mensagem que o senhor lançou que abalou a estrutura evangélica? Então, Abílio, pensa bem qual é a imagem que o senhor vai deixar antes de partir para a eternidade. Será que só vai se envolver com polêmicas e agora no final de carreira mostrar que o senhor é ingrato?